Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo cheio de informações importantíssimas para você, torcedor vascaíno. Iremos trazer novidades sobre a chegada do atacante chileno Carlos Palacios. O atleta já se encontra no Rio de Janeiro realizando exames médicos no CT Moacir Barbosa. Iremos trazer informações sobre o contrato. Ele irá assinar por 3 anos com o Gigante da Colina e, diferente do que foi informado nesta parte da manhã, o Vasco não pagou 10 milhões de reais. A gente vai esclarecer essa situação. Então, é claro, fique no vídeo para você entender direitinho detalhes desse contrato assinado pelo Carlos Palacios, né, com o Vasco da Gama, e também vamos informar sobre muitas outras novidades. Tem informação sobre o atacante Benjamin Hohlheiser, o tempo está afunilando e o atacante se aproxima do Vasco da Gama. Negociações estão bastante avançadas e parece que será benéfica ao Vasco da Gama a chegada do atleta. Iremos falar também sobre Zé Vitor, o atacante do Marcílio Dias. Chega nessa próxima semana ao Rio de Janeiro para realizar exames médicos e assinar contrato com o Vasco, e muitas outras informações, principalmente falar dessa mudança de postura do Vasco, que antes era o vendedor e agora vai virar o comprador. Sim, o Vasco agora vai ter grana para contratar. Então, é claro, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. E se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te peço, se inscreva, pessoal. A sua inscrição é importantíssima. A gente está na meta de chegar aos 64 mil inscritos. Então, por favor, se você assiste aos nossos vídeos, você gosta do nosso canal, ou está chegando aqui pela primeira vez, nos ajude a se inscrever. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Então se inscreva, ative também o seu sininho de notificação para que os meus vídeos cheguem até você. Deixe o seu like aqui embaixo, porque é ele que vai fazer com que esse vídeo chegue a cada vez mais vascaínos. Eu quero saber a sua opinião. Vamos fazer uma votação aqui no chat. Você é a favor ou contra a chegada do atacante Carlos Palacios? Deixa aqui a sua opinião, é um reforço ou um refúgio? Deixa aí o seu comentário, eu faço questão de responder a cada um de vocês. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama. Eu já quero iniciar falando sobre o novo reforço do Vasco da Gama, o atacante chileno Carlos Palacios, um jogador de 21 anos, 1,80 m, atacante que atua na maioria das partidas, né, pelo lado direito do campo. Essa é a posição de origem do atleta. Ele chega aí ao Rio de Janeiro, né, inclusive chegou hoje à cidade carioca para assinar um contrato até 2025. A informação que a gente teve nesta tarde de hoje é que o contrato se estenderá até o ano de 2025, ou seja, 3 anos de contrato com o Vasco da Gama. Ele já chegou ao Rio, e a expectativa é que nos próximos dias a sua família também desembarque ao Rio de Janeiro para se juntar ao atleta. Inclusive hoje, pela parte da manhã, né, detalhando aí a situação contratual, a gente informou para vocês que o contrato do Carlos Palacios iria ser assinado pro Vasco, com o Vasco, aliás, por um valor de 10 milhões de reais. Esse valor seria pago da 777 Partners em nome do Vasco para o Internacional. Porém, hoje uma nova informação surgiu e é a informação verídica, é a verdade. O Vasco não pagará 10 milhões como foi falado, mas algo em torno de 2 milhões e meio. Por quê? O Inter contratou o Carlos Palacios no ano passado e dividiu a contratação dele em 4 partes, a compra dele. 3 parcelas já foram pagas e o Inter vendeu essa 4ª parcela ao Vasco da Gama para ter ali, no caso, a saída do jogador, pois para a liderança do Inter não seria benéfico manter o chileno no seu elenco. Então, com isso, o Inter vendeu essa 4ª parcela ao Vasco. O Vasco terá que pagar para ter os direitos econômicos do atleta, e o Inter, em troca disso, permanecerá com uma fatia dos direitos econômicos, uma porcentagem do jogador permanece com o Internacional. Essa fatia, essa 4ª parcela, como eu falei para vocês, gira em torno aí de 500 mil dólares, algo em torno de 2 milhões e meio de reais. O Vasco pagará esse dinheiro, inclusive já pagou esse dinheiro ontem. Esse dinheiro é oriundo da 777 Partners, a empresa norte-americana que pagou o Internacional esse valor para que o Vasco possa ter o atleta de 21 anos, e ele chega com determinada moral no elenco vascaíno. Foi como eu já disse para vocês no vídeo pela parte da manhã.
É uma contratação de risco, é uma aposta, isso é fato, é um jogador de 21 anos, mas é uma aposta de um jogador que já deu certo, é um atleta que já brilhou, é um atleta que realmente tem uma grande chance de voltar a ter o alto rendimento que vinha tendo em 2020 pelo União Espanhola, sendo um dos destaques e considerado a grande promessa do futebol chileno, como a gente colocou no vídeo pela parte da manhã, que até o Arturo Vidal, um dos maiores meias da história do Chile, falou sobre o jogador e deixou bem claro que ele teria grande chance de brilhar no futebol brasileiro. Inclusive em 2020, no ano em que ele teve esse destaque todo pela União Espanhola, ele foi o primeiro jogador nascido no século XXI a atuar com a camisa do Chile em uma partida oficial. Naquela época, o meio atacante tinha 20 anos apenas, ou seja, evidencia isso que eu estou falando para vocês, que é uma promessa, é um jogador que tem potencial para voltar a jogar bola. Teve problemas extracampo, de depressão, alguns problemas relacionados a isso, mas nada que faça com que o bom futebol dele não possa voltar agora vestindo a camisa do Vasco, e é claro, como eu já informei, é para isso que a gente vai torcer. Carlos Palacios, como a gente já informou, já está no Rio de Janeiro. Hoje, pela parte da tarde, a informação que a gente teve é que ele passa por exames médicos finais, mas já foi aprovado pelo Departamento de Saúde e Performance do Gigante da Colina. Ou seja, o atacante chileno de 21 anos é um reforço do Vasco da Gama, contratado pelo Gigante da Colina pelo valor de 2,5 milhões de reais. Deixa aí a sua opinião nos comentários, se você acha que ele será um bom reforço para o Vasco, ele que se junta a uma lista aí de algo em torno de 4 atletas, né, no caso o Eric do Ipiranga, que chegará também nessa próxima semana, o lateral direito Gabriel Dias do Cruzeiro também confirmado, e os atacantes Zé Vitor do Marcílio Dias e Lucas Oliveira do Bangu, que já foi anunciado oficialmente. Falando sobre o Zé Vitor, né, hoje também tivemos mais informações sobre o atleta. A notícia que a gente teve é que ele chegará nessa próxima semana ao Rio de Janeiro. A expectativa é que ele chegue na segunda-feira à tarde e na terça-feira já passe por exames médicos no CT Moacir Barbosa e já inicie o seu treinamento. Ou seja, o primeiro treino do Zé Vitor pelo Gigante da Colina já deve ser nessa próxima terça-feira. Atacante que vem do Marcílio Dias, de Santa Catarina, que no Campeonato Estadual marcou 9 gols em 12 partidas. Um grande destaque, uma aposta, mais uma das que o Carlos Brasil confirmou que iria fazer nas competições estaduais. Seguindo, né, rapaziada, agora, porque eu quero falar sobre busca no mercado, porque o Vasco agora, de fato, tem um foco. O objetivo do Vasco, como eu esclareci para vocês no vídeo pela parte da manhã, era formar um quarteto ofensivo. Esse quarteto seria formado pelo Carlos Palacios na direita, pelo Carlos de Penha na esquerda, o Raniel na frente sendo o homem-gol do Vasco e o Nenê sendo ali o meio armador dessa trinca ofensiva. Porém, infelizmente, como todos sabem, a negociação do Carlos de Penha andou muito para trás e ele fechou com o Internacional. Então, com isso, a expectativa, o planejamento ofensivo do Vasco não deu certo, porque o Vasco não tem esse homem esquerdo, essa confiança para o setor ofensivo no lado esquerdo do campo. Então o Vasco agora tem uma prioridade nesses próximos 11 dias que ainda restarão de janela aberta: trazer um ponta esquerda, e um ponta esquerda de qualidade. O Vasco não quer aposta, aposta já tem, que é o Eric, que é o Zé Vitor, que é o John Sanches, que é o Gabriel Peck. Esses são apostas. O Vasco quer uma realidade para o seu lado esquerdo ofensivo do campo. Então o Vasco nessa próxima semana, principalmente, ainda mais com a chegada dos 2 scouts da Genoa, vai fundo ao mercado buscar um atleta para essa posição. Nomes a gente ainda não tem. O certo é, a expectativa é que chegue um jogador de prateleira alta, mesma prateleira do uruguaio Carlos de Penha, jogador de Liga dos Campeões, que disputa aí campeonato europeu pelo Dinamo de Kiev. Essa é a expectativa. Então vai ser uma semana ainda agitada, porque o Vasco segue no mercado à procura desse atleta. Seguindo, né, rapaziada, antes de eu falar sobre essa postura da 777 Partners, que é uma postura importante, é um recado sim do Vasco para o mercado, eu só quero trazer novas informações sobre a situação do Rohaiver, porque realmente a torcida vascaína pergunta demais: Lucas, o que vai acontecer com Benjamin Rohaiver? Ele vai ser um reforço do Vasco? Ele virá? Não virá? E a expectativa sim, torcedor, é que o Benjamin Rohaiver seja um reforço do Vasco da Gama. Para quem não sabe, ele é um atleta novo ainda, um jogador de apenas 22 anos, 1,75 m, que tem como sua posição principal o setor ofensivo, mais para a ponta direita do campo.
um jogador de bastante qualidade que tem passagem pela seleção da Argentina Sub-17 e Sub-23. Nessa última temporada pelo River Plate, em 2020 e 2021, atuou em 28 partidas e fez um gol. Gol esse que deu o título do River à Copa Nacional. Então é um jogador bom. É considerado uma das promessas do futebol sul-americano, uma das promessas do River, até por isso ele já foi convocado várias vezes, como eu já informei para vocês, para a seleção da Argentina. Porém, ele não quer permanecer no River Plate, ele tem contrato com o clube argentino até o meio desse ano, mas ele já treina separado porque o River viu que ele não quer renovar, então não vai deixar ele no elenco treinando para continuar a manter sua forma física sem poder contar com o jogador, algo que acontece nos trâmites normais dentro de um clube de futebol. E a expectativa é que ele de fato feche com o Vasco. O grande ponto, o grande detalhe que está atrapalhando as negociações avançarem é o próprio River Plate, porque o seu empresário tenta costurar um acordo com o River para que a rescisão contratual venha a acontecer e no caso ele possa fechar com um novo clube logo em seguida. No caso, ele quer que o Hohlheiser não fique esse tempo todo, esses próximos 3 meses, livre no mercado, realmente à deriva, sem um clube, sem um destino. Então o empresário tenta costurar com o River Plate esse acordo e logo em seguida, caso o acordo saia, ele fecha com o Vasco. A expectativa é que o Vasco pague R$1 milhão ao seu empresário e ao jogador, em luvas no caso seria um valor pago, né, ao agente, ao atleta, para que ele se transfira ao clube. Então a expectativa é que o Vasco pague R$1 milhão ao Benjamin Hohlheiser e o seu empresário, não pague nada ao River Plate por um contrato até dezembro de 2025. A negociação está de fato muito avançada e hoje mais um jornal argentino se posicionou sobre o fato. Dessa vez o jornal Minuto Uno, o jornal argentino com mais de 450 mil seguidores aí no Twitter, um jornal bastante renomado no país, confirmou que de fato o Hohlheiser está a um passo de jogar em um futebol brasileiro. Inclusive a matéria diz o seguinte: Benjamin Hohlheiser estaria a um passo de jogar em um futebol brasileiro e é o delanteiro, no caso o atacante do River, poderá seguir a sua carreira em uma equipe da segunda divisão do Brasil. Então, praticamente certo, acredito que tem alguns detalhes, né, de fato, mas o jogador quer vestir a camisa do Vasco da Gama, o seu empresário quer levar o Hohlheiser ao Gigante da Colina e tudo isso, querendo ou não, passa sim por essa reformulação que vai acontecer dentro do clube relacionada à chegada da 777 Partners. Então o Vasco pode contar com mais um estrangeiro, mais uma grande promessa do futebol sul-americano, para deixar bem claro que é o Benjamin Hohlheiser para o seu setor ofensivo. Deixe aí a sua opinião se você fica aí na expectativa pela chegada do argentino, lembrando que ele não é esse atleta que chegará para a ponta esquerda do campo, ele é outro para compor elenco, para pensar aí a longo prazo, né, um jogador que tem grande chance de evoluir. Esse para o setor ofensivo pelo lado esquerdo do campo irá chegar e será um jogador para chegar e vestir a camisa. Situação essa que ainda não será a do Benjamin Hohlheiser. E sobre essa nova postura que eu informei para vocês, o Vasco está com uma nova postura no mercado. Essa é a grande realidade. Eu já informei para vocês no vídeo pela parte da manhã e sigo falando que a chegada do Carlos Palacios contou com o aval da 777 Partners, e não somente com o aval, mas também com a injeção. Os 2,5 milhões foram pagos pelo grupo norte-americano ontem. Assim que foi necessário, o grupo norte-americano já depositou na conta do Internacional. Então, esse é um recado para o mercado do seguinte: olha só, mercado, o Vasco agora não é mais o vendedor. O Riquelme, o André Santos, os grandes talentos da base vascaínas não sairão mais de graça. Para se tirar, tem que pagar. Para tirar os atletas do Vasco da Gama, agora será necessário ter grana no bolso. Não vão sair mais de graça, não vão ser mais dispensados. Esse é o recado que o Vasco está passando para o mercado, um recado importantíssimo, inclusive. E coloca o Vasco numa posição diferente, uma outra postura. Ao invés de ser o vendedor, agora o Vasco será o comprador, o grande tubarão, como é falado. E a expectativa é que no ano de 2023 o Vasco vá com força no mercado, entre firme, buscando já um elenco mais competitivo para a próxima temporada. Porque de fato, se nem com a SAF ainda na segunda divisão a gente já vê uma mudança de postura do mercado, imagina quando a 777 Partners estiver dentro do clube e o Vasco disputando a elite do futebol brasileiro. Deixa aí a sua opinião se você, é claro, está na expectativa com essa mudança. E para finalizar o vídeo, só trazer algumas informações importantes sobre a partida de hoje. Tivemos aí o treino contra o Olaria em São Januário, a gente vai trazer mais informações no vídeo da parte da noite, e também o Sub-17 do Vasco estreou na Copa Rio contra a equipe do Bangu e venceu por 8-0 lá no estádio Nivaldo Pereira. Gols marcados pelo
Ryan, que fez 3 gols, GB marcou 1, Lincoln marcou 1, Estrela também marcou 1, Guga Maia e André marcaram os gols vascaínos. Goleada na estreia da Copa Rio. Então a base de fato vem forte também no Sub-17. Rapaziada, esse foi o vídeo. Deixa aí o seu like se você curtiu, se inscreva. A gente vai seguir informando tudo o que acontece dentro do Vasco para vocês e contamos com o seu apoio. Com relação ao vídeo da noite, a gente vai tentar trazer, caso tenha informações realmente que venham a ser necessárias ser informada a cada um de vocês. Caso não, 11 horas amanhã estaremos retornando, mas muito provável que à noite a gente traga mais um conteúdo. Tranquilo? Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus e, é claro, saudações vascaínas.